Olá e bem-vindos ao Voz da Terceira Terra. É engraçado que o Voz da Terceira Terra é o único podcast que eu não preciso falar o Voz da Terceira Terra, o podcast de vozes da Terceira Terra. Mas enfim, eu sou o Marcelo e eu estou aqui pelo Skype com o Debor e também o Márcio Fiorito. E aí, Debor, boa tarde. Boa tarde, como vai você? Essa choradeira que eu tô ouvindo aí é sua ou é do Márcio? Não, é da minha Deve ser filha, do minha Márcio, filha né? tá em casa. Então, Não Márcio tem Fiorito, aqui boa em tarde. casa ainda. E o quarto participante, a filha do Márcio Fiorito. Exatamente, tá doente, tadinha. Aí ficou em casa, hoje não foi pro colégio. Papai vai ter que parar pra dar xarope pra ela. Pior é que é. Então tá, Pior hoje é nós que é vamos falar mesmo. sobre a Fasa Corporation. O que você ia falar, Márcio? Não, pior é que é mesmo, falei. Nós vamos falar sobre a Fasa Corporation. Na verdade, nós vamos falar sobre uma empresa chamada Fasa. Não importa se é a Corporation ou se é a Fasa Games. Vamos começar com a história seguinte. A Fasa foi uma empresa, uma das primeiras empresas de RPG. Escreve FASA, porque é uma sigla, que é uma zoeira, né? É uma sigla com... Ai, meu Deus, cadê a sigla aqui? Eu perdi ali que tá a sigla. Mas eu nunca soube que era uma sigla. É uma sigla de zoeira, com alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Tem um nome aqui. Enfim, depois que eu achar, eu anotei em algum lugar aqui a sigla, aí eu falo pra vocês. Ela foi fundada em 1980, ela é americana. E ela encerrou operações oficialmente em 2001, e as licenças foram espalhadas ao vento, né? Foi coisa pra WizKids, foi coisa pra Microsoft, foi coisa pra tudo quanto é lado. O que eu não sabia, gente, é que a Fasa voltou a operar na Gen Con em 2012, este ano. Ué, voltou? Sim, a Fase está de volta, tal qual a Fênix que ressurge das cinzas das editoras de RPG que falhem. Ou qualquer personagem do universo Marvel. É, ela voltou como Fasa Games. E essa história é interessantíssima. Eu fiquei sabendo ontem. Nós estamos gravando isso dia 12 de novembro, segunda-feira. No domingo, eu decidi ver em que pé que tava o Fading Suns. Porque eu tenho... Fading Suns é aquele RPG que eu sempre quis jogar e nunca joguei. Eu escuto as pessoas falarem desse negócio, eu achava mais estranho, mas eu tenho um RPG que também tem isso. Apesar de eu ter o Fading Suns D20, eu comprei por causa do cenário, não por causa do sistema, porque Deus me livre, D20, né? E eu fui atrás de saber, em maio, eu dei uma notícia aqui no Voz da Terceira Terra, de que o Angus MacNeil, ele tinha sido demitido da Red Brick. O Fading Suns, Earth Dawn, eu acho que Blue Planet também estava com uma empresa chamada Red Brick LLC. E eles estavam desenvolvendo uma terceira edição do Fading Suns. Fading Suns tem a primeira edição, a segunda edição, a edição revisada e a edição D20. Até que teve um bocado de livros saindo pela D20. E eles estavam trabalhando numa terceira edição, e em maio esse cara é demitido. Tipo, o escritor principal, que estava desde o começo, que está desde da primeira edição, praticamente um dos escritores originais do Fading Suns, foi demitido. E a Red Brick encerrou os fóruns. Tipo, não tinha nem como se discutir mais a terceira edição. E todo mundo assim, a Red Brick vai fechar, a Red Brick tá mal das pernas. Pois é. De fato, a Red Brick fechou. Em essência, só existe o nome Red Brick. Porque em agosto, ela se tornou Fasa Games. Ela montou uma booth, né? Como é que fala? Um standzinho na Gen Con. E estava vendendo o Fading Suns Revised Edition. Que não tem, tipo assim, não tem lugar nenhum pra você comprar, você só compra no site deles. Eu falei, gente, como assim Fading Suns Revised? Fui ver o site da Red Brick fechado, achei num fórum um cara falando assim, ó, existe a edição revisada de Fading Suns, eu tenho ela. Aí um cara, claro, falou Pixar didn't happen, e o cara colocou uma foto do Fading Suns Player's Guide, que ele comprou na Gen Con. Isso foi em agosto, achei fóruns assim de agosto. E eu fui atrás, o cara assim, mas espera um pouquinho, escrito Fasa no canto? O que é isso, Fasa, né? Aí eu fui atrás pra descobrir, a Fasa voltou como Fasa Games. Os fundadores originais da Fasa Corporation, eles adquiriram várias licenças de volta. Da Red Brick, por exemplo, Blue Planet, Demon World, Fading Suns, Earth Dawn, que mais? O Battletech ainda tá com o WizKids, né? O Doctor Who tá Battletech tá com a WizKids? Battletech tá com WizKids ainda. E assim, as miniaturas, na verdade, o MechWar, o jogo de miniaturas, ainda está com a WizKids. Eles não produzem mais, mas a licença deles até não sei quando. Acho que eles vão esperar acabar o contrato pra puxar de volta. O que é engraçado é que eu achei que o Fading Suns fosse da White Wolf ou um dos selos, dos selos alternativos deles. Porque os autores são o Andrew Greenberg e o Bill Bridges, né? Que trabalharam no Vampire e no Werewolf. A White Wolf lançou o Fading Suns há um tempo. Não sei se a segunda edição ou se a segunda edição revisada saiu pela White Wolf, mas só como selo, assim, só quem lança, porque a licença sempre foi da Fasa. Eu acho que foi a segunda edição revisada. Ou a segunda, não sei. Eu olho aqui. Enquanto a gente tá falando, eu pergunto pra internet aqui. Mas o RPG do Battletech, né? O RPG do ainda tá com a Catalyst. Vai bem, obrigado. E eu tenho aqui a cópia de edição capa dura, o livro é lindo. O Shadowrun também tá com a Catalyst. Shadowrun e tá com a Catalyst. Também devo dizer que eu tô satisfeitíssimo com o trabalho
trabalho deles. Agora, o interessante é que Earth Dawn, que é o passado de Shadowrun, voltou pra FASA. O interessante é que é o seguinte, a FASA Corporation ainda existe. Ela não foi liquidada. Ela existe como uma empresa só no papel, né? Ela não tem nada, não tem ninguém, mas existe uma relação entre a FASA Games e a FASA Corporation, porque os fundadores da FASA... Aí o logo é o mesmo, tá? Só que ao invés de estar escrito Corporation embaixo, tá só FASA e aquela estrelinha de 4 pontos. Vamos dizer assim, eles teoricamente estão com as licenças da FASA Corporation. Então, teoricamente, as licenças ainda são da FASA Corporation, mas quem trabalha com isso é a FASA Games. Eles têm um site, têm um fórum, tanto é que a primeira coisa que eles escreveram em agosto é We're Back, né, em agosto. E eu descobri o significado da abreviação da FASA, aliás. Achou? É um trocadilho com NASA. É Freedonian Aeronautics and Space Administration. Aeronáutica e Administração Espacial de Fredonia, que é um trocadilho com o nome popular dos Estados Unidos no século XVIII, XIX, sei lá. O que eu achei é que era uma alusão a um filme dos irmãos Marx, chamado Duck Soup. Bom, as duas coisas podem ser verdade, né? Pode ser uma brincadeira com o NASA e o... Nossa, quem é que tá o que é isso? Quem tá fazendo reforma em Márcio? Você? Alô? Márcio, é você que tá apagando o papel? Serra. Eu não gostei desse trabalho. Achei tão ruim esse desenho que eu vou quebrar a mesa. Eu tô do lado de uma obra aqui, mas eu vou dar mute enquanto isso. Tem um cara serrando o negócio aqui do meu lado, tá? Beleza. Bom, já que o Márcio falou que o Shadowrun vai muito bem, eu só quero comentar uma coisa. Esse RPG nunca eu joguei, mas Earth Dawn é o passado de Shadowrun. Sabe de onde vieram aqueles orcs e trolls e elfos? Então, eles existiam 1000 anos no passado do universo de Shadowrun. Naquela terra de Shadowrun, era um mundo de fantasia. E é um cenário chamado Earth Dawn. Isso eu não sabia. Engraçado isso. Eu sempre joguei Shadowrun, sempre gostei de Shadowrun, já ouvi falar do Earth Dawn, mas eu tinha achado que era um RPG de fantasia, tipo, RPG de fantasia da FASA, sabe? Como toda empresa tem seu RPG de fantasia, o White Wolf tinha o Exalted, entendeu? Sabe? Eu achava que era um RPG de fantasia da FASA. Não sabia que era efetivamente o passado de Shadowrun, não. Porque em Shadowrun eles não dizem absolutamente nada, sabe? Eles mantêm um clima de segredo em relação ao passado. O passado era que, no mundo existia magia, você que não sabia, entendeu? E agora voltou, sacou? Eles não dão esse link com Earth Dawn, entendeu? Eu jogava muito Shadowrun quando saiu pela Ediouro no Brasil. Eu poderia dizer que eu tive todos os livros de Shadowrun que saíram no Brasil, mas eu ia dizer que eu tinha 4 livros. Pois é. Você tinha o Metagame, o Guia do Samurai Urbano. O que mais saiu? O livro básico. O livro de arquétipos. Acabou. Qual? Não, de contatos. Quer dizer. Contatos. Mas o contato vinha junto com o Metagame, não vinha? Eu tinha... Bom, não sei. Eram 2 livros separados. Eu não sei se vinha junto ao comprar. E tinha a literatura também, que saíram só 3, né? Essa aí é a trilogia que tem o Sam alguma coisa. Esqueci o nome dele, que é o xamanzinho lá. E eu troquei, eu não jogava há anos o Shadowrun da Ediouro. Quando tava pra sair a edição de 20 anos de aniversário, eu perguntei... Não, antes disso saiu a 3ª edição. Saiu no Brasil? Não, no Brasil não. Mas ia sair a edição de aniversário no Brasil também, não? Não. Tô falando o seguinte, eu tinha esse da Ediouro, não jogava muitos anos, tava aqui enfiado na estante acumulando poeira. E eu não gosto disso. Eu não gosto quando eu não jogo mais um jogo. Eu prefiro trocar por alguma coisa que eu jogaria. E aí eu fiquei sabendo que ia sair. A Catalyst tinha pegado a licença, tava trabalhando... na verdade, eles tinham lançado a 4ª edição e estavam trabalhando numa 4ª edição toda colorida, que seria a edição caça-níquel de 20 anos. E aí eu virei em volta e falei assim, quem quer Shadowrun? Os meus irmãos falaram assim, eu quero. Aí eu perguntei, o que você tem aí? Eu falei, eu tenho uma bicicleta. Então me dá aqui. Troquei o Shadowrun por uma bicicleta. Mas você não comprou a edição de 20 anos? Sim, eu tenho edição de 20 anos, já joguei. Faz acho que uns 2 anos que eu não jogo. Eu joguei com o Arthur e o Ivar. Arthur e o Ivar... Eu acho que o Alexandre participou também, que a segunda equipe do Voz da Terceira Terra, né? Eu joguei com eles gostaram muito, mas nós temos que a gente não voltou ainda. Eu tô atualmente lendo a edição de aniversário, que ela é completamente compatível com a 4ª edição, né? Ele não tem grandes diferenças, não é nenhum 3.5, não. É só uma edição especial mesmo. Que a diferença é que ele é colorido por dentro, ao invés de ser preto e branco. É mais bonita, né? Mas é uma edição deluxe, né? O pessoal gosta de falar. Mas é muito bom o jogo, eu tô muito satisfeito. Tô lendo agora pra gente jogar, eu e Felipe Nerdecor, entendeu? Esse jogo vai ser épico, né? Quando finalmente sair. Se finalmente sair. Exatamente, entendeu? É igual a Copa, tá atrasado, mas vai acontecer, entendeu? Aham. E
Aí eu tô lendo aqui o material e realmente não só é muito bom, como faz jus ao Shadowrun, porque eu jogo Shadowrun desde a primeira edição, cara. Quando um amigo meu foi fazer intercâmbio nos Estados Unidos, e a gente jogava D&D no Brasil, tudo mais, ele jogava com a gente, ele passou um ano fora, mas nos Estados Unidos, e quando ele voltou, o lugar onde ele ia, assim, nos Estados Unidos tem aqueles fanáticos, né? Os caras só jogam aquele jogo, né? Então, os fanáticos de lá eram Shadowrunners, entendeu? E aí ele trouxe, porra, não é sacanagem, ele tem trazido uns 40 livros de Shadowrun. Trouxe uma mala só com o Shadowrun. Na verdade, quando ele trouxe, estava na transição entre a primeira e a segunda edição. Então a gente jogou um pouco da primeira, logo depois a gente começou a jogar a segunda, entendeu? Mas olha, eu tenho muito boas memórias de Shadowrun. Eu joguei a segunda edição por alguns anos. Sabe aquelas, assim, histórias que você conta, tipo assim, à beira da fogueira? Então, eu tive esse personagem, coisa, ele derrubou um helicóptero com um tiro, essas coisas. E a quarta edição, o sistema me lembra a segunda edição, né? Ele é, tipo assim, como se eles não jogaram fora o sistema e construíram de novo. A Catalyst, ela pegou aquele sistema e falou, vamos modernizar esse negócio, né? Então, ele lembra bastante o negócio de você rolar aquele monte de D6 e pegar só Eu achei que literalmente ele resolve o sistema em alguns pontos, entendeu? Sabe, como na parte de Netrunner, né, cara? Como na parte de Netrunner. Finalmente funciona, né, o sistema de Netrunning. Você diz, o cara tá logado na matriz e o resto do grupo jogando, né? Dessa vez funciona, porque é tudo realidade aumentada, né? Um conceito muito mais interessante do que, peraí que eu vou conectar minha nuca aqui, né? Não, era um saco, assim, sempre que tinha, a gente jogou a segunda e terceira edição. Então sempre tinha aquela situação em que você ninguém queria jogar com o Decker na época, né? Agora eles voltaram a chamar de Hacker, mas na época da segunda edição, desde o início chamava de Decker. Você ainda tinha o deck, né? O Cyber Deck, que era o teclado. Pois é. Então, o que acontecia? Ninguém queria jogar, porque chegava num ponto da aventura em que fazia aquela coisa assim, o Decker vai conectar. Sai todo mundo da sala, aí vai todo mundo lá pra fora, vai tomar refrigerante, comer pizza, falar besteira, e fica só o Decker jogando com o mestre, entendeu? Aí quando volta todo mundo zoneando, porque tava todo mundo lá fora falando besteira, entendeu? Sabe? Era muito chato. Você acabou de descobrir o motivo pelo qual o meu grupo de Shadowrun, que não durou muito tempo, é verdade, se desintegrou. Porque tinha muita gente... Tinha muita gente que não era Decker, e tinha um ou dois que eram Netrunners, assim. E, tipo, toda a aventura eles insistiam que tinha que ter uma cena dentro da matriz, sei lá como é que chamava. Era um saco, cara. Era um saco. Era 1h30, às vezes 2, e o jogo parava pros caras fazerem o troço deles. Era um saco, ninguém aguentava. Quando a gente jogava, o Decker era sempre NPC. Era assim, nós temos que colocar o nosso carinha aqui, sei lá, no fosso do elevador tal, porque lá ele tem os acessos que ele precisa. Então era... bad design, era programado para isso. Bad design. Deixa o NPC e vamos seguir. Pois é aquela coisa, é uma ótima ideia que não funciona na prática, entendeu? Sabe, porque pra quem não conhece Shadowrun, ele funciona, digamos assim... ao mesmo tempo em 3 layers, né? Você tem o layer da realidade normal, você tem o layer da matriz hermético que está conectado o tempo todo, e você tem o layer do plano astral, que o pessoal que for awakened, né? Como é que seria? Despertados, né? Seriam os magos, os xamãs, os adeptos e tudo mais, eles conseguem acessar o plano astral. Márcio, desculpa. Aqui o seu som desapareceu depois que você disse você tem o deck da matriz. Então vou repetir. Não, eu gravei tudo. Ignora. Você gravou? Então desculpa. Então tá. Mas aí, então você tem esses 3, como é que eu vou dizer, layers da realidade. Você tem a realidade, você tem a matriz e você tem o plano astral. E cara, só que nem, por exemplo, só acessa o plano astral quem for desperto, né? Quem for awakened. O cara vai ter que... Na hora que o mago entra no plano astral, o DM tem que descrever pra ele coisas no plano astral que ele está vendo e que ninguém mais está. Entendeu? Ao mesmo tempo, a matriz é a mesma coisa. O cara conecta na matriz, o DM vai ter que explicar para aquele cara um monte de acontecimentos e vai ter combate na matriz e combate no plano astral que quem tá no plano físico não vai ver, entendeu? Então é um jogo que antigamente era muito difícil. Agora acho que não é mais. Entendeu? Ainda não botei na prática, mas agora acho que não é mais. Mas como eu jogava na época da FASA, e a FASA, que é o assunto da vez aqui, o jogo realmente tinha esse problema. Então, o que acontecia na maioria das vezes é que ou os deckers e magos evitavam ao máximo entrar nesses planos, entendeu? Ou então eles viravam NPCs, ou era simplificado, sabe? Muitas vezes o DM simplificava a parada. Nós tivemos um jogador que teve uma ótima ideia. Rolando lá os dados, mas não tinha roleplay. Nós tivemos um jogador que era uma ótima ideia. O personagem dele era basicamente o nosso planejador. Era o cara que planejava as missões. Tipo assim, eu e o outro cara éramos assim, tipo, eram os músculos. Eu era o samurai urbano
E o outro cara era o mago lançador de bola de fogo. Então, nós éramos a musculatura e ele era o cérebro por trás da operação. Então, como é que ele fazia? Ele era um netrunner. O que ele fazia? Ele hackeava os equipamentos. Então, não tinha cenas na matriz, assim. A gente jogava assim, a gente estava indo, então era um carro, um helicóptero e uma moto. Eu estava na moto, o mago no carro, e o helicóptero ele controlava a distância. Então ele nunca ia com a gente, ele ficava no máximo assim, em outro prédio com binóculo, observando as coisas, mas controlando tudo à distância, sabe? Então, o Rigger, né, que você quer dizer? Isso. Lembra do Rigger? Pra quem não conhece, é o personagem que é mistura de mecânico com... cara que se conecta às máquinas e aos veículos e controla eles de forma remota. Exatamente. Era o mais próximo de netrunning que a gente tinha. Era o cara que controlava as coisas. E claro, como a gente jogou até bem dentro dos anos 2000, a segunda edição, ficou tudo wireless, né? Ah, sim, com certeza. Bom, outro jogo que... Com certeza. Engraçado, isso é um defeito do Shadowrun, na verdade, né? Alô? O defeito era ter cabo, né? O defeito era que a tecnologia avançou muito além do jogo. Ah, sim. Sofre problemas tipo Exterminador do Futuro, sabe que o mundo acabou em 99 e nós estamos em 2012, sabe? Shadowrun tem isso também. Inclusive, eles consideravam que todo esse negócio de fim de mundo, do fim do mundo do calendário maia, né, que eles falam, na verdade, aconteceu. E isso é o despertar da magia, na verdade. Foi o fim do... fim do quarto mundo? Fim do quinto mundo. Quinto mundo. Nós estamos no sexto mundo, entendeu? Então, na verdade, eles assumem que tudo isso que está acontecendo agora aconteceu. Só que eles também têm um monte de outras coisas ali no meio, entendeu? Um monte de outros acontecimentos que já se passaram cronologicamente do nosso mundo. Então, você tem meio que jogar numa realidade alternativa, sabe? Agora, outro jogo da FASA, que enfim, eles não têm a licença mais, porque não era deles para começo de conversa, era Star Trek, que eu nunca vi mais gordo, mas o Debor jogou pra caramba, né, Debor? Eu joguei muito, foi um dos... Eu poderia dizer que foi o jogo de franquia, o sistema de franquia, que eu mais joguei na minha carreira de RPG. Mas você gostava mais, o que você acha que era melhor, o da FASA ou o que a Decipher fez depois? Cara, eu vou te falar, eu nunca joguei o da Decipher. Eu tentei uma vez, porque a gente começou com a FASA, obviamente. Jogamos da FASA muitas campanhas, muitos jogos diferentes ao longo dos anos. Aí saiu o sistema Icon, né? O da Last Unicorn Games. Last Unicorn Games. E esse a gente jogou pra caramba também. A gente trocou, a gente converteu os personagens da FASA pro Icon e a gente jogou direto, assim. O Capitão Novaes, inclusive, é dessa época. Ele foi o último personagem da FASA que eu fiz e foi o primeiro da Icon. Quando saiu o jogo da Decipher, o nosso jogo de Star Trek já tinha mais ou menos arrefecido, entendeu? Já tinha parado, a galera perdeu o interesse e tal. E a gente chegou a fazer uns personagens assim só pra ver qual era, mas não foi pra frente. Nunca sentamos pra jogar Star Trek da Decipher. Mas o da FASA? O da FASA, foi direto. Pra você ter uma ideia, foi assim, meu primeiro jogo foi o D&D da Sociedade Tipográfica de Portugal, né? Aquela versão traduzida para o português lusitano. Eu comprei as outras caixas básicas de D&D depois e tal. A gente tentou jogar uma sessão de GURPS, todo mundo no grupo odiou, não foi pra frente. A gente... Se fosse DM, toque o prato era cheio pra fazer piada. A gente jogou várias sessões do Star Wars original, D6, né? Também foi um jogo muito duradouro. Um amigo nosso comprou DC Heroes, ainda da Mayfair Games. E muito bom. Muito bom, muito bom. Eu gosto muito ainda. Bom, tem uma história sobre o DC Heroes, mas enfim, isso fica pra outro dia. Quando a gente falar da Mayfair. Quando a gente falar da Mayfair, boa. E mais ou menos na época do DC Heroes, tinha o RPG de Star Trek da FASA. Porra, todo mundo no grupo era fissurado por Jornada nas Estrelas. A gente não conhecia nenhum RPG. Até que um cara que tinha um pouco mais de dinheiro, vivia indo para os Estados Unidos e tal, trouxe o RPG de Star Trek. E ele já jogava com o pessoal do grupo dele já há um tempão. Eu não conhecia. Eu conhecia um ou outro do pessoal desse grupo do cara, que fazia parte do meu grupo regular também. Aí um belo dia, um deles chegou e disse, pô, vamos jogar Star Trek? Eu falei, porra, como é que a gente faz isso? Usa o sistema do Star Wars? Não, cara, tem um sistema próprio, olha aqui. Aí ele me emprestou uma Xerox que ele tinha tirado do original do cara. Que prontamente eu peguei e tirei uma Xerox também. Nos anos 80 a gente fazia assim. Peraí, para tudo. Eu acho que eu devia ter uma cópia dessa Xerox também, porque o meu Star Trek era Xerox. Entendeu? Será que a minha matriz era a mesma que a de vocês, entendeu? Olha, eu não duvido, não. Porque, pra te falar a verdade, eu nunca vi um livro original desse troço. Não, nem eu.
era mítico, assim. Eu sabia que tinha sido publicado porque as Xerox tinham que vir de algum lugar. Eu xeroquei de uma Xerox também, por isso que eu tô questionando, entendeu? Exatamente. A matriz foi a mesma, entendeu? E detalhe, nos anos 90, não, minto, nos anos 2000, eu emprestei a minha Xerox pra alguém tirar uma Xerox. Nossa Senhora. Ou seja, a parada se propaga. Cara, o cara que trouxe dos Estados Unidos é que faliu a FASA, né? Mas então, sobre o jogo. Eu tava na escola ainda, quando a gente pegou esse sistema pela primeira vez. Só te interrompendo, já pedi pra você comentar uma coisa. Esse jogo da FASA foi responsável por muita coisa que quase virou canônico depois, né? Pra Jornada das Estrelas. Sim. Eles tinham uma produção que era invejável, cara, pros anos 80. Naquela época também, as licenças, o pessoal não era tão unha de fome com as licenças, né? Então, porra, RPG já é mercado de nicho. Star Trek é nicho. RPG de Star Trek era o nicho do nicho do nicho, né? Então os caras não tinham tanta preocupação assim em validar a licença, em mandar pra certificação, pra não sei o quê. A parada meio que corria solta. Então os caras foram inventando. Uma das coisas uma das invenções da FASA que eu gostei era que eles tinham um livro de campanha todo baseado no que eles chamavam de Zona do Triângulo. Era o espaço onde as zonas da Federação, do Império Klingon e do Império Romulano se encontravam, mais ou menos assim, numa terra de ninguém. E aí tinha muitos conflitos, tinha muitos piratas de Orion, assim. Era uma zona muito interessante para você fazer umas aventuras. Esse conceito... Mas não tem uma seção da zona neutra que é assim mesmo? Aí é que tá. Tem esse conceito, isso apareceu no Star Trek V, aquele filme dirigido pelo William Shatner. Uhum. E eu nunca vi nenhuma confirmação oficial disso, mas, cara, assim, me parece óbvio que aquilo ali bebeu direto da fonte do RPG, porque foram os caras da FASA que criaram. Isso não tinha aparecido antes, em lugar nenhum de Star Trek. Entendi. Entendeu? Então... uma coisa que eu achava muito interessante, não no RPG da FASA, no RPG da Icon, e eu não lembro do RPG da FASA o suficiente, apesar de ter jogado, ter tido o xerox do livro, eu realmente me lembro muito pouco dele. Eu lembro que ele tinha um combate de nave, todo complexo. Sim, era muito legal. Complexo que nem a porra. A gente tinha que marcar sessões de jogo inteirinhas só pra fazer combate de nave. Era um wargame de nave, né? Era um wargame de nave. Mas é que tá. Aquele ali era o sistema avançado. E agora eu tenho mais certeza ainda que você tirou Xerox da mesma Xerox que eu. Porque eram sistemas diferentes, entendeu? Tinha um RPG básico. Tinha um RPG básico e tinha um sistema avançado só pra combate de nave. Que todo mundo adorava, era lerdo pra cacete, parecia o Decker, né, do Shadowrun. Isso é pra quem diz que a pirataria não atrapalha o mercado, entendeu? Cara, atrapalha, porque eu nunca paguei um centavo por aquilo. Pagaria, os livros se pudesse. deixariam de ser vendidos, entendeu? Por causa dos xerox que a gente fez, entendeu? Pagaria com prazer pelos originais e tal, se algum dia os encontrasse. É porque, na verdade, nessa época a gente não tinha acesso aos livros. Não era questão de não poder comprar, de não querer comprar. Você não tinha. Isso, o roubo é facilitado, né, senhorita? É isso que eu tô dizendo. Não tô justificando de jeito nenhum. Não tinha eBay, não tinha nem internet pra você comprar, não tinha... Internet? Você chegava na Leonardo da Nada, era o colega que ia no nos Estados Unidos e você tinha que pedir pra ele trazer, ou sei lá. Não, você chegava na Leonardo da Vinci, no Rio de Janeiro, lá, no edifício... Aquele edifício... Marquês de Herval, exatamente. E aí você chegava lá e você, rezava para todos os santos que você conhecia. O livro que você queria. Não, que você queria não, que tivesse alguma coisa interessante, né? Aí você chegava lá, tinha 30 lixos, entendeu? E às vezes um suplemento que você achava medianamente interessante. Mas assim, eles também traziam do modo deles, assim, sacou? Claro. Não tinha nenhum tipo de coisa. Mas eu acho engraçado uma coisa, eu não lembro se no RPG da FASA tinha isso. Mas no RPG da Last Unicorn, aquele do Icon, eles tinham uma coisa que eu gostava bastante. Que ele era um RPG que incluía a nova geração, que incluía Deep Space Nine, que incluía até o Voyager. Se eu não me engano, o Voyager não chegou a sair, o suplemento que eles quebraram antes. Mas ele estava marcado, né? Uhum. E eles faziam uma coisa que eu acho que é um problema de Star Trek. Eles pegavam as raças e as raças continuavam nos outros lugares, entendeu? Por exemplo, aqueles andorianos, aqueles azuis com anteninha, cabelo branco, sabe que tem na série original? Uhum. Vocês lembram dessa raça? Tinha uma outra raça também que era tipo uns dwarfs que tinha uns narizinhos assim peludos. Telaritas. Os telaritas. Isso sumiu na nova geração, nos outros coisas, entendeu? E o RPG da Icon fazia isso, né? Ele juntava meio que, dava uma impressão de um universo coeso. Isso era interessante. Eu não sei não lembro se o da FASA fazia isso também. Fazia, claro. Até porque o RPG da FASA, ele cobria só a série original e ali até o terceiro filme.
né? Que pelo menos a edição que eu peguei, que eu xeroquei, era dessa época. Em 1987, quando saiu a nova geração, a FASA lançou um suplemento cobrindo as coisas da nova geração e, como eles estavam acostumados a fazer, começaram a inventar coisa, entendeu? Começaram a inventar coisas sobre os Ferengi, sobre a sociedade dos Ferengi, sobre o design da Enterprise, sobre a capacidade de dobra da Enterprise, inventaram um tal de Hyper Warp, né, que era a dobra, o fator de dobra elevado à quinta potência, na série clássica era só a terceira potência, e nada disso era canônico. Até o lance de você pegar o fator de dobra e levar o cubo, para ver quantas vezes mais rápido que a luz a nave ia, isso não é canônico, isso era uma invenção de um fã que no final dos anos 70 desenhou manuais técnicos da Enterprise ele mesmo, entendeu? Entendi. E ele propôs esse negócio, o fator de dobra elevado ao cubo é o múltiplo da velocidade da luz e tal. Não, isso foi reconhecido, isso foi incorporado ao cânone de Star Trek muito tempo depois, porque o suplemento desse cara fez muito sucesso. Bom, aí chegou a fase em 87, 89, sei lá quando, e começou a fazer essas coisas da nova geração. Aí a Paramount, que era detentora dos direitos e responsável pela renovação da licença, como o Star Trek estava mais ou menos morto ali, até antes daquilo, e começou a virar uma propriedade quente depois disso, depois que estreou a nova geração e o público começou a aceitar, chegou e falou, não, peraí, não é assim que a banda toca, agora vocês têm que pedir permissão pra gente, que não sei o quê, isso nunca esteve licenciado pra vocês, era só série clássica, tarará, pum, acabou, morreu, matou a licença e eles tiraram da mão deles. Entendi. Ou assim foi a história que eu escutei. Joselito, hein, cara? Dois pés cara, no peito, né? Amador também. Se foi isso mesmo, foi amador, né? Não, mas dá pra entender. Quando as licenças em Hollywood, elas são protegidas como se fosse comida de cachorro, assim, sabe? Você chega perto e faz... Mas cara, mas é isso que eu falei. Nos anos 80, o nego deixava correr solto. Você vê, aconteceu uma coisa parecida com o MERP. Você lembra do MERP? Eles inventavam coisas do Arco da Velha sobre a Terra-média. Tipo, feitiços diferentes, raças de meio anão, meio homem, sei lá o quê. Cara, isso aconteceu com os quadrinhos de Star Wars da Marvel. Entendeu? O nego começou a inventar demais, aí alguém chamou a atenção dos Powers That Be, e falou, não, vamos parar com essa porra e tal. Não, eu digo o seguinte, coisas dos quadrinhos da Marvel, de Star Wars, que foram incorporados ao universo simplesmente porque alguém lia os quadrinhos da Marvel e depois essa pessoa foi trabalhar na Lucasfilm, entendeu? E aí, tipo, lembrou daquilo e incorporou, sacou? Num cânone, digamos assim. Bom, mais alguma coisa que está de Star Trek ou podemos falar de Battletech? Então, as memórias mais interessantes que eu tenho sobre aquele sistema foram até... Ele me causou um impacto muito forte quando eu peguei pela primeira vez. A história de fazer o personagem. Parecia que... Eu não sabia então, porque eu estava na escola. Mas depois eu fui descobrir que parecia terrivelmente com você preencher a grade da faculdade, cara, do semestre. Tipo, você se inscrever em quais matérias você queria, não sei o que lá. Era muito parecido. Engraçado, você falando isso, voltando ao Shadowrun rapidinho, isso tinha um sentimento também que vinha muito quando eu conheci Shadowrun a primeira vez. Primeira coisa era você pegar alguns paradigmas do D&D e ver eles sendo quebrados, né? Tipo, o mago de Shadowrun, ele casta spell, é ótimo, né? A tradução linda que a gente usava. Vou castar um spell de Fireball agora. Mas cara, falava isso direto. Bicho, no nosso grupo a gente falava exatamente isso também. Agora eu tenho certeza absoluta que a gente pegou os livros de Star Trek da mesma pessoa. A gente castava spell, digamos, a gente fazia, cara, os spells lá. E, tipo assim, no D&D você tinha aquela coisa de memorizou, esqueceu, né? E no Shadowrun, não. Toda vez que o mago ou algum personagem desperto lá usava um poder, ele fazia um roll e ele tomava dano de stun, né? Então, assim, ele poderia continuar aquilo eternamente enquanto ele estivesse rolando bem, sabe? Isso era uma coisa, assim, sabe? O mago ganhava eu lembro. Isso era revolucionário. Isso, pelo menos pra mim. Era uma parada que eu bati o olho e falei, ok, eu detesto Shadowrun, mas isso aqui eu gostei. E tanto que o meu personagem de Shadowrun mais interessante, ele não tinha o lance da classe, isso era muito libertador, porque pelo menos pra mim, que era moleque jogando, que jogou D&D a vida inteira, entendeu? Ou pelo menos o início da carreira inteira. E aí você chegar e falar o seguinte, você não tem classe. Então, meu personagem mais você memorável... Você não tem classe, tá? Você é uma pessoa sem classe. Uma pessoa sem classe. Você é o mendigo do Games da História. Você chegar e o cara falar assim... O cara chegou pra mim uma vez e falou assim... Seu personagem não é gente diferenciada. Ele não é gente diferenciada. Na verdade, eu fiz um personagem diferenciado. Esse é o lance. Eu cheguei lá pra ele e falei assim, eu queria fazer um personagem com uma arma muito poderosa. Aí o mestre virou e me falou assim, olha,
A arma mais poderosa no mundo Shadowrun é dinheiro. Aí eu olhei e falei, pô, perfeitamente. Aí você tinha aquele negócio das prioridades, né? Você adicionava prioridades. A minha prioridade A era resources, né? Resources. Aí eu botei lá, você tinha 1 milhão de Nuyen. E eu simplesmente fiz um personagem que ele era o Maxwell Lord, entendeu? Ele só tinha carisma, persuasão, intimidação, Acho que você já contou essa história, aí depois o mestre propôs de você virar um NPC, aí foi isso? Não, mas isso aí depois de 2 anos já não. Aí ele começou, não sei quando começou a cansar o jogo, ele começou a inventar. Não, vamos descobrir que seu personagem tem poderes mágicos. Aí o jogo já tava decadente, assim, já tava naquelas últimas temporadas do Voyager, digamos assim. Mas o grande lance é o seguinte, eu pude fazer um personagem, como eu sempre quis fazer no D&D, nunca funcionou. Que era, teoricamente, um bardo, né? O cara que só tem carisma, só tem isso aqui, tinha o dinheiro e bancava o grupo, sabe? Meu personagem não tinha nada, sabe? Só tinha isso. Isso eu acho muito interessante. Pra mim foi libertador na época, pelo menos, entendeu? Imagino que você esteja falando mesmo em relação a Star Trek. Sem dúvida. Star Trek, aliás, foi responsável já, quando eu estava na faculdade, por algumas das partidas mais memoráveis de toda a minha carreira de RPG. Eu peguei um grupo muito bom de fãs de Star Trek e cada um, a gente fez a tripulação de uma nave lá e tal, fizemos uma campanha que durou mais de 2 anos. Foi muito, muito, muito interessante. Vários NPCs dessa campanha eu acabei utilizando na campanha posterior, né, que foi aquela que da USS Nautilus, né? Como eu disse, foi a última campanha do Star Trek da FASA, onde eu fiz o personagem do Capitão Novaes. E mais tarde aquilo ali evoluiu, a tripulação ficou congelada no tempo até a época da nova geração, e aí a gente entrou com o sistema do Last Unicorn, né? Do sistema Icon. Que aí foi outro período muito divertido também de Star Trek. Agora, vocês pegam toda essa experiência, esse saudosismo, essa sensação boa que vocês estão falando pro Márcio Shadowrun, pro The Board de Star Trek, e pra mim, a mesma coisa, só que com MechWarrior. Tudo que vocês estão falando, pra mim, se eu poderia falar, só que substituindo pra MechWarrior. Foi o primeiro jogo que eu tive contato da FASA. Na verdade, o primeiro jogo que eu tive contato da FASA foi o Battletech. Esses nomes são uma confusão, eu vou explicar resumidamente aqui. Se eu tiver falado besteira, provavelmente vou ter falado besteira, o ouvinte que pegou esse piolho, explica lá nos fóruns quanto essa história direito. A história, o que eu me lembro é o seguinte, tinha um jogo de miniaturas chamado Battletech, e depois fizeram um RPG chamado MechWarrior. Aí viraram 2 licenças diferentes, e hoje em dia tá ao contrário. O Battletech é o RPG que tá com a Catalyst, e o MechWarrior é o jogo de wargame, né? O jogo de wargame. O jogo de wargame de guerra, que tá com a WizKids, mas ela já encerrou tem uns 10 anos já que ela já encerrou essa licença. Bom, confere com o que eu escutei. Então não sei se está certo, mas as histórias são consistentes. Eu também aprovaria a sua versão, que também foi o que eu escutei. Mas é importante só o pessoal também entender que é o seguinte, Battletech era o jogo. MechWarrior era um jogo de brigas entre Mech Warriors, entendeu? Olha só, o videogame que saiu para PC era MechWarrior, né? Isso, era a licença que era a FASA, ela também tinha outra empresa chamada FASA Interactive, que ela foi comprada pela Microsoft, tanto é que eu achei o MechWarrior 4 uma porcaria, que a Microsoft ela absorveu a FASA Interactive, a Microsoft sempre fez os jogos, mas ela absorveu a FASA Interactive no MechWarrior 3 e no 4 a mecânica estava completamente diferente. Passava noites e noites. Eu acho que eu joguei o MechWarrior 2. Os melhores, os 2 melhores, eram o 1 e o 2. Eram muito bons. A engine era a mesma, só atualizava algumas coisas. A gente passava noites, assim, tipo assim, a gente fazia não existia lan house naquela época. Cada um levava o seu computador pra casa do amigo nosso lá de Franca, que tinha uma casa enorme. Aí a gente ficava a primeira hora tentando fazer todos os computadores se enxergarem. E o mais engraçado é que a partir de 99, quando eu passei a levar meu iMac, era engraçadíssimo. Marcelo, muda a configuração, não sei o que. Mudado. Mas você não tem que reiniciar não tem que reiniciar o computador. Você tá vendo a gente? Eu tô vendo todos os seus computadores. Tipo assim, o computador A e B não se viam, mas eles viam o meu iMac e eu vi o deles. Então era uma hora eu fazendo outra coisa enquanto eles configuravam os PCs Frankenstein deles. Na República onde eu estudava, onde eu morava, né, na época da faculdade, era mais ou menos assim. Só que sempre tinha 4 ou 5 engenheiros de computação, então era muito fácil estabelecer a LAN, cara. A rede LAN. A gente jogava muito o jogo, porque assim, a gente começou jogando o jogo de tabuleiro. Um desses caras, ele ia pra Alemanha a cada 6 meses, sabe? E voltava com caixas e mais caixas. O MechWarrior, né, o Battletech, ele vinha com as caixas sem vir as miniaturas de papel. Ele não trazia as miniaturas de metal, porque ficava muito pesado, e era muito caro também. Mas a gente brincava com as miniaturas de papel e os designs, né, os livros com
os manuais, né, dos mechas. E avançando a cronologia, tinha toda uma história por trás. Eu lembro quando os clãs foram introduzidos, era muito louco. E a gente jogava assim, a gente jogava no chão, cara, porque o tabuleiro era muito grande. Você ia espalhando aquelas folhas hexagonais, a gente empurrava a mesa pra lá e fazia o cenário no chão. E era, cara, eu não consigo me imaginar jogando isso hoje. Você tinha uma ficha de personagem pra cada um dos seus robôs. Pra cada um dos seus mechas. Era um jogo assim, sem brincadeira, velho. Durava uma tarde inteira, uma partida de 15 rounds. Eu achava divertidíssimo, mas nossa, que demora. É o tipo de jogo que você não joga hoje mais. Aí o Skids fez um trabalho muito bom colocando as informações no clique, sabe, na base da miniatura. Que ele facilitou muito. Eu cheguei a fazer personagem pro RPG, que agora também não vou lembrar o nome, uma vez, mas eu nunca joguei. O RPG foi uma evolução natural. Chegou um momento em que o Fábio chegou assim, cara, vamos começar a jogar esse RPG? Eu falei, RPG? Tem RPG de Battletech? Eu falei, tem, o MechWarrior tá aqui. Aí eu falei, caramba, vamos jogar esse negócio. Aí a primeira coisa que ele fez pra gente foi naquela época que a FASA, ela pegou umas licenças que não era muito dela, assim, que era de Macross, sabe, do Sei qual é. do Brasil, Robotech, né? E eles, na verdade, parece que essa história é comprida, mas parece que eles nunca tiveram realmente essa licença, tanto é que depois virou a tal da tecnologia perdida, né? Porque cita-se que tinha, mas eles não podiam mais usar a imagem, né? Então sumiu dos catálogos, mas a gente tinha 2 caças de tecnologia perdida, que era uma coisa que eu nunca pude usar no jogo de miniatura, era a caça, era artilharia, artilharia não, era Força Aérea, porque o jogo era muito realista, então a gente fazia aquele tabuleiro no chão inteiro, tinha 50 hexágonos, mas o movimento de um caça lá era de 70 hexágonos, então ele passava, aí eram 5 rounds até ele dar a volta pra ele passar de novo, então não era prático, né? A primeira coisa que eu fiz quando a gente foi jogar o jogo de miniatura, o jogo de RPG, eu falei, porque eu quero ser piloto de caça. Aí ele falou, tá bom, mas ele também queria fazer combate de robô, então ele deu pra gente que nem os Valkyries do Macross. Sei. Acho que na verdade eles chegaram a usar ilustração do Macross naquele catálogo, mas enfim. E tanto é eu que sempre confundi Macross com esses negócios por causa disso, sabia? Era uma zona. Eu sempre, sempre que alguém falava de Macross, eu pensava em Battletech, essas coisas. Mas isso é engraçado, cara. Pra você ter uma ideia, a gente chegou a fazer personagem desse troço, só que nunca jogou, porque o grupo achou muito complicado. Mas a gente fez personagem. Nossa, como era complicado. Um combate a gente fez personagem. Pois é, a gente fez personagem pra aquele jogo horrível de complicado, de bizantino de tão complexo, que era o do Aliens, da Leading Edge Games, uma coisa assim. Chegamos a jogar uma sessão daquilo. A gente jogou uma sessão daquilo. Jogamos 2 até. Legal pra cacete, mas puta que pariu. Eu prefiro ter os olhos cutucados por ferro em brasa do que fazer personagens daquilo de novo. Você prefere mestrar Holy Master pra advogados de regra, né? Cara, eu prefiro mestrar GURPS, pra você ter uma ideia. Nossa! A gente fazia o seguinte, a cada 6 meses, nas férias escolares, nós íamos pra casa dos Capela e ficávamos, às vezes, 1 semana, às vezes 2 semanas. Quando a gente conseguia, ficava 2 semanas. Chegava no domingo e ia embora no domingo, ou chegava no domingo e ia embora 2 domingos depois. E era assim, nerdice por 2 semanas, assim, de assistir anime na madrugada. A gente não dormia, velho. A outra semana que a gente tinha de férias era pra descansar, de tanto que a gente cansava ficando lá. Era uma casa gigante, os pais quer dizer que você jogava a capela? Pois é. Era o nome dos 2. Pô, 2 caras com sobrenome super legal, você não vai chamar eles pelo primeiro nome, né? Você vai chamar eles pelo último nome. E a gente ia, eu, meus irmãos, de vez em quando ia algum amigo junto, então ficava assim, uns de 6 a 8 moleques por 2 semanas enfiados dentro da casa, sem ver a luz do sol, assim. Não é que a gente sabe, quando a gente ia embora, que o meu pai ia pra buscar a gente saía assim, piscando o olho, sabe, que nem condenado, assim, prisioneiro de campo de guerra, de concentração, assim, saía piscando o olho, assim, nossa, tem luz aqui fora. Branco, olheira, né? Magro, desnutrido. E aí a gente, quando era a época de jogar, né? Quando a gente ia jogar o Battletech, a sessão daquele dia ia todo montando em direção ao combate. E eles, às vezes era o Fábio que começava, às vezes era o Luiz, eles paravam a narrativa, então beleza, amanhã a gente vai voltar a jogar e vai ser o combate. E isso a gente tinha jogado 6 horas sem parar, né? E aí, velho, no dia seguinte, a sessão de jogo era a batalha. Porque o sistema do RPG conseguia ser tão complicado com o sistema de miniatura. Aí você dava um tiro, beleza, vou lançar meus mísseis aqui do ombro da direita. Aí você anotava quanto de calor aumentava. Aí, beleza, aí você calculava pra ver se quantos mísseis chegava no cara. Aí o cara rolava a defesa dele, rolava a absorção e tudo rolando, que é um monte de dado. Blá. Aí o cara, beleza, eu vou tentar me esconder, mas o cara atirou primeiro, ele atira um laser. Então, além do dano, aumenta aqui meu calor aqui, tá subindo. Opa, então peraí que no meu próximo round eu vou ativar os meus heat sinks pra diminuir o calor. Velho, era tipo assim, imagina jogar um jogo de computador com lápis e papel.
Essa era a sensação que a gente tinha. Por isso que eu gostei tanto do videogame. Eu conheci depois da gente tentar jogar essa bagaça. Porque o computador fazia os cálculos sozinho e era bem mais rápido. Eu gostei muito do que a WizKids fez com que agora a licença MechWarrior é o de miniatura, né? Tanto é que eu tenho aqui uma coleção sempre crescente. Eu falei isso recentemente em algum Voz da Terra. Porque como o jogo foi descontinuado, você acha boosters por $4. Especialmente da série anterior, porque eles deram uma atualizada no jogo, mas assim, são todos compatíveis. Mudou basicamente as regras, acrescentaram os outros negocinhos, eles acrescentaram uma coisinha assim no cliques dos mechas, mas você compra muito barato, especialmente se for da versão anterior, a pré-2003, assim. Então a minha coleção tá aumentando tanto que eu tive que parar de comprar porque não tinha lugar. Outra coisa, eu não consigo ninguém pra jogar comigo. Tem um cara, o Lucas, que gosta muito do jogo. O Leonardo também acaba curtindo. Só que a gente nunca combina de jogar, porque é só de 2 pessoas o jogo, às vezes de 4, mas pessoas, mas tô falando com o Márcio aqui, né, tem que tomar cuidado com o que fala, porque às vezes ele tá ditando o Dems Dirty Talk, então tá com a mente meio suja. Olha, bom, eu não vou falar nada, mas eu não posso usar no Dems Dirty Talk o que é falado fora do Dems Dirty Talk. Agora, falou lá, bicho, é um abraço. Interrupção na hora, né? Não sobra, mas tudo bem. E é um jogo assim, ele é complicado, minha mulher detesta. Ela jogou uma vez, achou um porre. O MechWarrior, porque você tem como se fosse um folheto desdobrável em que você tem todos os códigos do que tá no seu clique, assim, na base do personagem. E você tem uma série de comandos de acordo com o tamanho da força que você fez, a cada 100 pontos você ganha um comando. E o jogo é bem paradão, né? Porque ele é tático pra caramba, então não é um jogo que você joga depressa. E agora, ele é rápido, uma partida dura 50 minutos. Deu 50 minutos, a gente conta os pontos e vê quem ganha. Então, muitas vezes, dependendo do que você fez no tabuleiro, você pode ter apanhado mais, mas você ainda ganha porque você fez as coisas certas. Então é um jogo muito cerebral, eu gosto dele, você tem que parar pra pensar. Você não pode ter pressa, é que nem jogar xadrez. Só que você tá jogando xadrez com um robô gigante. E o RPG que eu gostei muito. Os meus jogadores atuais, o grupo atual que eu tô jogando, o pessoal que ouve versões de jogo de D&D conhece aquele grupo, eles não gostaram. O Ivar e o Alexandre, o diabético, eles jogaram, a gente jogou um playtest e eles curtiram. Acharam um sistema assim, nada de extraordinário, mas um sistema que faz bem o trabalho que ele se propõe a fazer. O de Battletech, da Catalyst. E você rola 2d6, você soma atributo com perícia, mas tem uma lista assim de 8 perícias, é um sistema bem simplesinho. Mas ele é bem eficiente para fazer um jogo cinematográfico. E apesar de eu ter, chama A Time of War, né, o jogo básico. Que eles, toda vez que lançam um livro novo, avança a cronologia, muda o nome da série. Mas o pessoal aqui, o meu grupo de jogo, o Lucas, Leonardo Gavassa, eles não curtiram. Eles não gostaram, a gente jogou o joguinho básico, eles acharam uma bosta, porque eles queriam jogar com o robô gigante. Então, esses 2 jogos meus, eu gosto muito deles, mas eles estão meio no limbo aqui. Então aqui, de tempos em tempo eu olho pra eles assim, especialmente porque o livro do MechWarrior, do Battletech, né, que é o Time of War, ele é vermelho, então ele chama atenção na estante, assim. Pô, mas você chamou os caras pra jogar e não deixou eles jogarem com um robô gigante? Não, nós jogamos sim, só que o foco é nos outros personagens. Você tem talvez um Mech Pilot, né? E os outros são Scout, é o mecânico, não sei o que. É um jogo mais dramático. Por incrível que pareça, a proposta do RPG não é combate. A proposta do RPG é o drama da guerra, de uma galáxia que está mergulhada há 200 anos em guerras e você tem tecnologia que desaparece porque ninguém consegue mais produzir porque está todo mundo em guerra, planetas que são perdidos, culturas que ficam isolados por 100 anos e são redescobertas. Pô, então, você deu uma ideia sensacional agora, hein? Isso é basicamente você podia fazer um jogo do plot do Fade and Sons, né? Lembra muito. Acho que é por isso que eu gosto tanto dos dois, porque eles são parecidos. Eu ia te falar que você, acabou de me dar uma ideia de um plot que ficaria sensacional em Battletech. Você fazer um MechWarrior chamado Black Hawk Down. Ele caiu no meio do campo de batalha e você tem um grupo de pessoas a pé que tem que ir lá e consertar e resgatar o MechWarrior, entendeu? Pô, fantástico, cara. Falando estritamente sobre isso, daria uma aventura boa. Gigante, adorei. Por acaso, Marcelo, você já ouviu falar de um jogo chamado... Pode roubar, tá? Eu não entendi, sumiu o seu som. Fala de novo, faz a pergunta de novo. Então, falando sobre jogar com robôs gigantes e responder anseios dos seus jogadores, você já ouviu falar de um jogo chamado Jovian Chronicles? Eu sempre confundo ele com Blue Planet. Não tem nada a ver, né? Não, nada a ver. Eu sabia. Eu sempre, o Ivar, ele gosta muito de um dos dois. E eu não sei qual dos dois que é. Ou Jovian Chronicles ou Blue Planet. Então, outro jogo, beleza. Eu não cheguei exatamente a jogar Jovian Chronicles. Eu participei de uma sessão de jogo, só que foi uma sessão de jogo meio sui generis, mestrada por um cara que eu pessoalmente detesto. E hoje, né? Na época nem tanto. Você detesta por causa dessa aventura. Também. Foi depois disso, né? Foi depois disso. Mas
O jogo em si é interessante, parece que é no século 22, alguma coisa assim. Não tem tecnologia de dobra, nenhuma espécie de propulsão FTL, mais rápida que a luz. Mas a humanidade está colonizando o próprio sistema solar. E tem uma polícia espacial, que eles chamam de Solar Paul, né? Que combate piratas, bandidos, esse tipo de coisa, que atacam as colônias mais externas, mais desprotegidas da humanidade e tal. E tem um lance que são pilotos de caça e tem mechs em algum momento. É basicamente tudo que eu sei. Quem jogou diz que é muito interessante. Eles não que é tinham muito tecnologia FTL? Como é que eles demoravam anos para chegar em outro planeta? Não, cara, dentro do próprio sistema solar. Sim, mas eles demorariam o quê? Quanto é que um tempo um cara demoraria para chegar em Marte? Você que é o nosso físico de plantão. Dias ou semanas. Eles têm uma né? propulsão iônica, não sei o que e tal. Então a propulsão melhorou muito, entendeu? A tecnologia de propulsão. Mas ainda não dá para você ter não é uma tecnologia viável para você ir até outro planeta, em outra estrela. Mas dentro da nossa casa aqui já tá tranquilo. Dentro do condomínio, digamos assim, tá tranquilo. Ô, Márcio, Oi. eu sabia que tinha, cara. Existe um mecha chamado Black Hawk. Ó, tá vendo? Ele é inspirado no mecha, no Nova. Eu tenho a miniatura do Nova. Eu não tenho do Black Hawk, mas existe. Eu tô vendo aqui na Battletech Wiki. Ó, tá vendo? Criado pela Luthien Armor Works. É um Omnitech. É um Omnimech, desculpa, Omnimech, que é aquele que é pau pra toda obra. Ele pode estar tanto nas construções quanto no campo de batalha. Sei. É aquele da Ripley, né? Que é tipo um levantador de caixa que na hora do pau ela usa contra a Rainha Alien, né? Ó, tô mandando aí pra vocês no chat do Skype. Black Hawk KU. Então, uma versão... fazer uma aventura chama Black Hawk Down. Na verdade, esse aí é uma versão... Ah, não, olha só. Ele é uma versão... Agora eu entendi a história. Ele é uma versão um Omnimech do clã Black Hawk chamado Nova. Tem o Mecha Nova, porque assim, quando os clãs, eles reaparecem na galáxia, por assim dizer, né, eles voltam para tentar conquistar, eles voltam geneticamente melhorados e com mechas de uma tecnologia muito diferente. Então, de tanto ser observado no campo de batalha, as repúblicas, os poderes da Inner Sphere, eles passam a tentar copiar aquele design. Tanto é que um dos mechas mais cobiçados que a gente jogava, tanto o jogo de RPG quanto o jogo de miniaturas, era o Mad Cat, que era um mecha dos clãs, que era um super mecha fudidaço, assim que... tanto é que o Fábio nunca deixou a gente jogar no jogo de miniatura porque ele era muito desequilibrado. Bom, eu acho que é isso. Tem um monte de jogo da FASA. Eu fico muito feliz da FASA estar de volta. Nós não falamos de um monte de jogo. Nós não falamos de Blue Planet. Nós não falamos de Crimson Skies. Hã? Blue Planet é da FASA? Blue Planet é da FASA. De fato, a licença voltou pra eles agora na FASA Game, com a Red Brick fechando. Blue Planet Demon World voltou pra eles. O que não tá com eles ainda é o Doctor Who, que continua acho que com o Pico 7, Crimson Skies. Verdade, Earthdown, Blue Planet, Fading Suns, Demon World. O site é fasagames.com, tem fóruns lá. E o Crimson Skies, eu nem sei se esse jogo é produzido, porque é um jogo de miniaturas, que foi feito um jogo de videogame. Deixa eu ver com quem que tá aqui. Você encontra em Saldão, tudo que é loja de miniatura que você vai, você encontra Saldão de Crimson Skies, que é aquele jogo que você pode jogar só com miniatura de papel, mas você pode comprar as de plástico também. Eu não sei com quem que tá, mas não está com a FASA de volta, eles não pegaram essa licença. É só esperar acabar, né, que eles... tá com a WizKids, olha só, em 2003 a WizKids lançou Collectible Miniatures Games da Crimson Skies. Cara, se esse negócio de jogar pelo Skype algum dia funfar, não é o momento ainda, mas se algum dia funfar, a gente tem que marcar um troço desse, cara. Eu gosto de jogos alternativos. Por que funfar? Eu acho que funfa. Já joguei bastante por Skype. Eu joguei por Skype por um ano seguido, um jogo de D&D, um ano seguido, e dá certo. Só que é cansativo, sabe? 1 hora de jogo de Skype pra mim é o equivalente a 3 horas no jogo presencial. E fora que eu acho que tem que ser um jogo que você tem que ser bem o que o de Boa falou, um jogo alternativo, bem focado em interpretação, em coisa do gênero, entendeu? A gente podia jogar Shadowrun, né? Pode ser, mas Shadowrun tem muito... Pode ser, o combate do Shadowrun é bem subjetivo, de repente dá pra gente jogar Shadowrun, sim. Só se é capaz. Quem sabe esse jogo do Felipe não expande para a Terceira Terra, entendeu? Bom, acho que acabou o assunto, né? Esse foi o episódio de Game Publishers, falando da FASA, que estava na minha lista aqui de empresas mortas junto com a TSR, mas ela voltou, não chore mais. Desmortas. Você queria gravar esse podcast faz há tempos, né? Badadum. Que pariu, porra.
Muito obrigado, Debor. Muito obrigado, Márcio. A gente vai se ver amanhã de novo, né, Márcio? Se o Roger responder lá ao e-mail, a gente vai gravar amanhã Por Trás da Máscara, né? Pois é. Essa semana tá agitada em termos de podcast. É uma semana curta, né, cara? Segunda, terça e sexta, de repente. Pra mim nem sexta vai ter, que eu viajo na quarta-feira, entendeu? Segunda, terça e terça, pronto, tá bom, entendeu? Beleza, gente. Falou. A gente se vê na próxima. Falou. Valeu. Tchau. Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e o Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.